Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Amenceba. E hoje eu tenho um assunto muito delicado e muito importante para tratar com todos vocês. Nós estamos passando por uma pandemia, a pandemia é realmente grave. Não tem o que se discutir, é algo grave. No entanto, as consequências dessa pandemia e o uso político dela a transformam num pandemônio. E nós estamos vivendo sem um pandemônio, porque infelizmente inúmeros grupos políticos têm se utilizado da pandemia, dessa disseminação de um vírus, para fins políticos e para a proteção de interesses de determinadas oligarquias. Nesse sentido, eu queria só trazer alguns exemplos do que nós vivemos recentemente. Nós tivemos uma interferência muito grande de poderes interferindo em poderes. Nós sabemos que, tradicionalmente, pelo menos na nossa forma republicana, nosso sistema republicano, nós temos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E, ultimamente, nós verificamos com muita assiduidade o legislativo interferindo no judiciário e no executivo, o judiciário interferindo nos outros dois poderes e vice-versa. E essa interferência de poderes causa um desequilíbrio extremo na sociedade, uma crise institucional, uma crise política sem precedentes. Não se trata aqui do simples sistema de freios e contrapesos, e eu vou também gravar um vídeo futuramente sobre isso, fique ligado no canal, aproveita enquanto isso, vai lá, clica, aperta o sininho, compartilha, ok? E dá o seu joinha. Mas essa crise sem precedentes tem uma origem histórica muito grande. Não é? E essa origem histórica remonta à República Brasileira, que nós vamos também tratar desse assunto num outro vídeo. No entanto, voltando aos exemplos que eu gostaria de trazer, recentemente houve uma ingerência muito forte do Congresso Nacional em cima do contrato verde-amarelo proposto pelo Executivo, também uma ingerência ainda maior na reforma da Previdência, na reforma política, na reforma tributária, que também vem sendo propostas pelo Executivo e também por alguns parlamentares brasileiros. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem tomado algumas ações no sentido de que haja uma desestruturação, provoque de certo modo uma desestruturação nos demais poderes da República. Percebam, a Polícia Federal é um órgão de Estado e não um órgão de governo, e nesse mesmo prisma, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal houve por bem interferir na nomeação do seu gestor. Há uma interferência definitiva, gritante, aguda no Pacto Federativo, à medida em que o Supremo impede que o Executivo exerça algumas ações e transfere somente aos estados e aos municípios, sem uma base constitucional sólida, o direito, de legislar sobre o lockdown e sobre o isolamento social. Também houve uma tentativa de confisco do telefone celular do presidente da República e a divulgação de um vídeo ministerial. Não é? Esse vídeo era um vídeo privado, feito dentro do Palácio do Planalto, numa reunião entre os ministros. Acredito que todos vocês puderam assisti-lo. Isso me causa muito espanto mesmo, e aqui, sem fazer um proselitismo político partidário, eu simplesmente pretendo deixar bem claro que nesse imbróglio existe sim em andamento um inquérito também aberto pelo Supremo Tribunal Federal, e nós percebemos que os três poderes andam discutindo e andam brigando e interferindo nas suas ações, e para piorar a situação, impedindo que o outro poder exerça as suas funções que são constitucionalmente previstas. Até mesmo tomando ações, e aqui eu me refiro aos três poderes, tomando ações numa tentativa de impedir, ou pelo menos de tolher, a liberdade de expressão. Percebam, tolher a liberdade do ser humano significa retirar-lhe o direito de primeira geração, um dos direitos mais importantes da pessoa humana. Milhões e milhões de pessoas ao longo de toda a história morreram em prol da liberdade, deram a própria vida em prol da liberdade, e basta olhar a história recente do que aconteceu no Brasil mesmo. Não precisa ir até Roma Antiga ou até o Egito Antigo para verificar isso, que também aconteceu. No entanto, o direito de liberdade é sagrado, é direito natural, assim como a vida é direito natural, e eu fico realmente inconformado em ver essa situação toda.
Mais inconformado ainda em perceber que algumas pessoas que nunca sequer leram o texto constitucional saem às ruas invocando o artigo 142 da Constituição. Mais inconformado ainda ao ver grupos, né, extremamente revoltosos, agressivos, invadindo lojas, invadindo a propriedade privada e causando o verdadeiro pandemônio nas ruas em nome da democracia e numa clara demonstração de intolerância e de totalitarismo. O que nós precisamos parar para pensar é que nesse momento, não só o Brasil, o mundo inteiro precisa focar seriamente no equilíbrio institucional, ok? Para piorar ainda mais a nossa situação, nós percebemos que na China existe uma tentativa absurda de ingerência sobre o Brasil. Prova disso é que na semana passada houve uma manifestação do governo chinês através da embaixada que lhe encaminhou uma carta ao Congresso Nacional numa tentativa de fazer com que o Congresso se posicionasse, adotasse uma determinada posição em relação à questão de Taiwan, não é? Daqui a pouco nós teremos uma efetividade de poderes estrangeiros sobre nós, portanto, uma agressão direta à nossa soberania e, para piorar a situação, uma crise institucional sem precedentes, sem nunca antes vista. Isso só causa prejuízo não só à instituição do Estado, causa prejuízo ao governo, que são coisas distintas, e também em breve farei um vídeo para explicar para todo mundo a diferença entre Estado e governo. São coisas totalmente distintas, mas que se comunicam, ok? E faz com que esses poderes não exerçam, repito, as atribuições que lhes são constitucionais, as atribuições que lhes são dadas pelo texto maior da nossa nação. Então, eu gostaria de pedir a todos que estão me acompanhando nesse canal 2 favores. Primeiro deles, vamos estudar um pouco mais. Antes de falar qualquer coisa, antes de sair às ruas, não sou contra sair às ruas, repito, mas antes de sair às ruas ou levantar alguma bandeira, vamos levantá-la com legitimidade. E levantar com legitimidade significa necessariamente conhecer a causa e saber do que você está falando, o que você está fazendo. E a segunda coisa é convidá-los para a live que haverá na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, às 20 horas, pelo meu Instagram. Me segue lá no Instagram, com o professor José Carlos Sepúlveda, que é um analista político de primeiríssima linha, e nós vamos debater justamente essas questões que tratam do desequilíbrio dos poderes, da interferência de um poder sobre outro e, evidentemente, trazendo os aspectos da monarquia, como a monarquia poderia solucionar essa questão toda, ok? Então, peço a todos que estudem um pouco mais, curtam, compartilhem esse vídeo e vamos pensar, porque pensar constrói.